E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou provar para vocês que o número de óbitos totais do coronavírus é muito maior do que o divulgado, e para te provar isso eu vou usar os dados do governo federal. Eu não vou usar, alguém disse que me diz que... Não, vou usar dados oficiais do governo federal do número de certidões de óbito que estão sendo emitidas nessas cidades, nas 10 principais cidades onde o coronavírus está como epicentro no Brasil, tá? Então, baseado nisso, eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, que mostra na linha vermelha o que seria o número de mortes, estatisticamente falando, que deveria estar acontecendo nessas cidades, deveria estar nessa linha de crescimento, e aqui é onde está a linha de crescimento hoje das 10 principais cidades. Então, vamos começar o vídeo de hoje. Então vamos lá, para começar o vídeo e explicar como que eu cheguei nessa conta final aqui, eu tenho que fazer dois disclaimers. O primeiro deles, que eu já falei até no começo do vídeo, é que todos os dados estão sendo retirados de fontes oficiais do governo federal. Então, o número de óbitos totais por cidade está sendo retirado do portal da transparência, que é onde você tem todas as certidões de óbitos emitidas no país, né? E o segundo dado, que são quais são as 10 cidades mais atingidas pelo coronavírus no Brasil, eu estou tirando do site do Ministério da Saúde. Então, dois dados federais, dois dados que teoricamente você tem que acreditar naquele dado que está ali, e aí eu estou cruzando duas fontes completamente diferentes, né? Porque você consegue manipular uma fonte, agora manipular todo o sistema de dados é muito mais complicado, né? Então você que é a favor do governo, você pode falar, não, tudo isso é mentira do governador ou do prefeito, porque quer receber mais receita do governo federal para poder roubar mais. Sim, pode ser. Até por isso que eu fui olhar o dado de óbito, e quem é contra o governo pode falar o seguinte para mim aqui, você está fazendo isso para na verdade, mostrar uma coisa, mas o dado não é esse, é muito pior do que isso que você está mostrando. Cara, assim, pode até ser. Eu estou mostrando em cima do dado que eu tenho, e como quem me acompanha aqui sabe que é o segundo disclaimer que eu vou fazer, e eu sou um cara que analisa dado, eu não estou aqui para analisar o cenário político, eu não estou aqui nada disso. Eu sou um analista de dados, eu gosto de analisar o dado real, o dado bruto, e tirar as minhas conclusões em cima desse dado. Então, para explicar para vocês a conclusão disso aqui, né, que esse slide está mostrando para vocês aí na tela agora, para explicar a conclusão disso aqui, eu tenho que te levar por um processo. Como eu cheguei nesse dado e o que esse dado representa, e vai ser a construção desse vídeo como um todo. Uma coisa importante que eu não falei é o seguinte, esse vídeo eu meio que gravei ele há 2 semanas atrás, coloquei no ar, ele estava explodindo de dar view, e ele foi tirado da plataforma do YouTube por alguma coisa, não sei porquê. Então eu estou regravando esse vídeo de uma forma diferente, para ver se eu não vou sofrer outro strike, mas estou regravando ele de uma outra forma. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com quem você quiser, né? Para entender esse dado que eu mostrei anteriormente, a gente tem que entender o seguinte, o número de óbitos totais que acontece no Brasil, né? Então, esse aqui é o número total de óbitos que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos, né? De 2015 até 2019. Como você pode ver no gráfico, existe uma projeção média de mais ou menos 12% de crescimento ao ano médio. Então, isso quer dizer, em 2019 tiveram 1.200.000 óbitos, em 2020 é esperado ter 12% a mais do que isso, então ter ali em torno de 1.350.000 óbitos no país como um todo, né? Então esse é o crescimento normal que se espera de uma curva crescente, né? E, estatisticamente falando, é uma curva bem estável de 12%, com uma variação estatística de 2 a 3% para baixo ou para cima, mas a média ali está em cima de 12%. Então, vamos lá, num caso excelente, você talvez 1.300.000 mortes, óbitos no Brasil no ano, num caso ruim você teria 1.400.000, né? E assim, olhar o Brasil hoje como um todo para o coronavírus é meio errado, então eu vou olhar focalizado nas 10 principais cidades, que é onde a gente sabe que é o foco da doença. Agora, quando a gente vai chegando mais para o final do ano, talvez vai valer a pena fazer uma análise completa do país, e todo mês eu vou fazer esse mesmo vídeo com o dado atualizado. Então vamos lá, agora vamos para o próximo dado importante para você entender, que é o seguinte, o número total de óbitos que aconteceu nas 10 principais cidades brasileiras. Então eu vou colocar esse slide bem grande na tela para você ir vendo enquanto eu vou falando. São Paulo, entre março, abril e maio do ano passado, tiveram 21.436 óbitos. Quando a gente olha para 2020, houveram 26.873. Lembra dos 12% que eu falei? 21.000 para 26.000 é mais ou menos mais de 20%.
está acima dos 12% que a gente comentou anteriormente. Rio de Janeiro era para teve mais ou menos 16 mil, agora está em quase 21 mil. Fortaleza 5 mil, agora está em 8 mil. Belém 2.700, quase 5 mil. Manaus 3.100, quase 6 mil. Recife perto de 4 mil, agora acima de 6 mil. Salvador 3.400, agora 4 mil. São Luís 1.662, agora está 2.353. Guarulhos 1.859, agora está 2.300. E Maceió 1.726, agora está com 2.237. Então, apesar das últimas 4 cidades aqui, Salvador, São Luís, Guarulhos e Maceió, parecer que tem uma diferença pequena, quando a gente olha estatisticamente falando, a porcentagem é muito alta, que é aí que nós vamos para o próximo dado. Quando você olha estatisticamente falando, né, a gente vê, por exemplo, uma cidade como São Paulo com 25%, Rio de Janeiro com 31%, Fortaleza 60% de crescimento, Belém 78%, Manaus 90%, Recife 56%, Salvador 18%, São Luís 41%, Guarulhos 26%, Maceió 29%. Manaus em específico, eu acho que é um caso muito complicado de se falar, porque lembrando que em volta de Manaus, né, você não tem UTI, então todo mundo das cidades vizinhas a Manaus acaba indo para Manaus e aumenta exponencialmente o número de óbitos na cidade de Manaus, mas não quer dizer necessariamente que aquela pessoa residia em Manaus. Então Manaus, eu acho que mostra tão clara essa mudança tão drástica por conta disso. E você pega, por exemplo, Belém e Fortaleza, acho que também devem acontecer situações muito parecidas, né? Na qual, já que não tem sistema de saúde bom nas cidades pequenas, periféricas em volta, todo mundo vai para a capital e o óbito acaba sendo na capital, aumentando ainda mais o número de óbitos na capital, né? Mas, voltando ao ponto principal, se a gente olhar essa linha vermelha que está na tela, né, essa linha vermelha é exatamente aonde deveria estar o número de óbitos, deveria estar naquela linha vermelha ali de crescimento. E a gente vê que o melhor lugar é Salvador, que teve um aumento de 7% estatisticamente falando, que é muito alto, e São Paulo, que é um dos grandes epicentros até pelo tamanho da população, teve mais do que dobrou o número de óbitos, o crescimento do número de óbitos que deveria ter tido para o ano de 2020. Eu nem vou entrar aqui no ponto de que, a gente não fez um monte de coisa pela segurança, não está morrendo menos gente, não vou falar sobre a mobilidade urbana que reduziu muito menos gente indo para o trabalho, então você tem muito menos acidente de trânsito, esse tipo de coisa, né? A gente sabe que morre de 2 a 3 motoboys por dia em São Paulo, esse número deve ter caído drasticamente, já que o trânsito está melhor. Então, assim, tem vários outros fatores que poderia ter reduzido o número de óbitos e que não está sendo computado, mas aí se você é a favor, por exemplo, do governo, você vai virar para mim e falar assim, não, Edu, mas aumentou o número de suicídios? Provavelmente tem aumentado sim, e as doenças mentais relativas à quarentena têm crescido drasticamente, né? O número de casos de depressão tem aumentado muito, e eu até vou fazer um vídeo com uma psicóloga falando sobre isso daqui a alguns dias, e esse é um ponto muito importante também da gente analisar, mas estatisticamente falando ainda é extremamente inferior ao número de óbitos causado pela doença do coronavírus. E aí, na verdade, onde eu quero chegar na conclusão de tudo isso é o seguinte, o número total de óbitos que a gente teve nessas 10 principais cidades, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, Manaus, Recife, Salvador, São Luís, Guarulhos e Maceió, foram estatisticamente falando, né, que deveriam ter sido 12% de crescimento, você tirar esses 12% de crescimento, ainda teve acima disso 13% de crescimento em São Paulo, 19% no Rio, 49% em Fortaleza, 67% em Belém, 78% em Manaus, 45% em Recife, 6% em Salvador, 30% em São Luís, 14% em Guarulhos e 18% em Maceió. Então, sabe aquele discurso assim, não, tá tendo número de óbitos agora igual o que teria sem o coronavírus. Não mudou nada, tá tudo igual. Quando a gente olha o dado, que na verdade o número total de óbitos cresceu e cresceu muito. Então, assim, se você realmente acha que tá tudo normal, olha o dado como eu fiz, vai lá e olha o dado estatisticamente falando, porque olhando o dado estatisticamente falando, não tem discussão. Você olha o dado estatístico, você faz a conta você mesmo e você tira a sua conclusão. Se você quiser cair na narrativa de um lado que está defendendo o governo, de outro de quem está criticando o governo, você nunca vai chegar numa conclusão que é tua. Você está ganhando a conclusão de alguém. Então, tá assim, o dado está lá, você pode fazer o que eu fiz ou você pode acreditar no que eu estou falando, que eu não estou colocando nenhuma análise política aqui. É só o dado em si. Então, assim, qual que é a sua percepção? Faz um comentário aqui embaixo, me fala se você gostou desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!